A ação muscular do peitoral menor já está vetorizada em relação à última videoaula, mas na videoaula de hoje nós vamos fazer invertido isso, hein? Aqui eu estou considerando a escápula móvel, a ação do peitoral menor acionando a escápula. E se eu inverter? E se eu deixar a escápula fixa, e como vai ficar fixa essa escápula? Te comento agora durante a aula. E a ação do peitoral menor contraindo com uma escápula fixa, que tipo de ação motora é possível produzir? Fica comigo, vídeo aula de hoje, nós vamos analisar exatamente isso. Gurizada, olha só, como é que a gente pode fixar a escápula? Só que antes disso, clica aqui, ó, assiste a última videoaula para tu analisar como o peitoral menor e que movimentos o peitoral menor produz sobre a escápula quando, quando nós temos um acionamento do peitoral menor com a caixa torácica fixa e a escápula móvel. O que acontece nessa relação? Dá uma olhadinha na última videoaula, clica aí, não vai sair dessa videoaula, vai abrir aqui embaixo, tu assiste depois, tá? Agora o seguinte, hein? Se nós invertermos toda essa ação aqui, considerando a escápula móvel, só que nós podemos inverter, considerar a caixa torácica fixa, e aí a caixa torácica móvel e a escápula fixa. Mas a pergunta vem, João, mas como que a escápula vai ficar fixa? Se ela é uma peça óssea extremamente móvel, né? Que roda sobre a caixa torácica, sobre o gradil costal. Simples. Músculos contraem de forma isométrica e estabilizam a escápula. Então, ocorre coisas desse tipo aqui, gurizada, ó. Vamos colocar aqui bem claro para vocês verificarem. Músculos tracionam para baixo, músculos tracionam para cima, tipo o elevador da escápula, tipo trapézio feixe inferior, serrátil fibras inferiores, serrátil medial, os romboides, que eu já fiz análise nessa playlist aqui, tu vai encontrar também os romboides, que eu já fiz análise, vão contrair lá para o outro lado, e essas forças, como são antagônicas, se contrações isométricas de mesma magnitude forem produzidas, nós vamos ter aqui o quê? Vamos ter uma estabilização da escápula, produzida por um sinergismo de contração isométrica de uma musculatura estabilizadora. A musculatura está agindo de forma estabilizadora. Essa é a ideia. A escápula está estável. E aí que vem a questão que eu coloquei. Nessa condição, a contração do peitoral menor, sentido das fibras partindo do gradil costal, eu vou expandir até o ponto que se liga no processo coracoide. Aqui, última aula, eu mostrei quais são os pontos de conexão. Terceira, quarta e quinta costela, terceira, quarta e quinta costela, e processo coracoide, as extremidades do peitoral menor. Saindo da quinta costela, o sentido das fibras é esse aqui, ó. Aqui eu poderia fazer também, mas eu vou seguir exatamente o sentido das fibras e vou expandir um pouco mais, projetar um pouco mais o vetor para alinhar com o processo coracoide, ó. Então aqui, considerando a quinta costela, a ação motora do peitoral menor, considerando a caixa torácica móvel e considerando a escápula agora fixa. Por que a escápula fixa? Porque o processo coracoide, onde se ancora o peitoral menor, é da escápula. Então a escápula agora está fixa, é o ponto fixo. E aí eu coloco um vetor resultante da tração do peitoral menor do móvel em direção ao fixo, acompanhando o sentido das fibras. Esse é o vetor resultante. A escápula está estável, então eu já posso tirar aqui os vetores de estabilização escapular para a gente não se enrolar com isso. E agora nós temos aqui a caixa torácica móvel. Bom, o que nós precisamos fazer para analisar um movimento aqui sobre a caixa torácica, né? Primeiro ponto, eu tenho que achar a linha longitudinal da caixa torácica como um todo. É o ponto mais distante da caixa torácica. Aqui nós poderíamos achar uma linha transversal ou uma linha longitudinal. Então, a linha longitudinal da caixa torácica eu vou colocar aproximadamente assim. Aproximadamente assim. Ponto mais longo da caixa torácica, né? Teríamos também condição até de fazer uma linha transversal aqui, ó. Mas não vem o caso aqui nessa avaliação que eu vou fazer, tá ok? Voltando lá então. Essa é a linha longitudinal da caixa torácica. Eu vou projetar essa linha para cá, ó, no ponto de inserção na quinta costela, tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Não posso fazer inclinado, eu tenho que fazer paralelo para ser a mesma linha. Tentando aí fazer o mais paralelo possível, ó. Projetei, projetei. Perfeito, ó. Vou colocar mais uma vez aqui. Ok, está projetado. Essa linha do eixo longitudinal projetado sobre o ponto de fixação de ancoragem do peitoral menor, considerando a escápula fixa, estável por ação muscular sinergista e estabilizatória, trapézio superior, trapézio inferior, serrátil, romboides, estabilizar a escápula, está bem fixa. E a caixa torácica está móvel. Mas quanto móvel, João? Calma que eu já vou explicar, vocês já vão entender. Bom, achei o eixo longitudinal da coluna vertebral, vou tirar daqui, porque eu já projetei no ponto de tração sobre a quinta costela, perfeito?
E agora, gurizada, nós vamos achar e identificar os componentes vetoriais, que como eu já descrevi nas videoaulas anteriores dessa série, um componente vetorial é paralelo a esse eixo longitudinal, olha lá, e eu tenho que colocar ponta de vetor com ponta de vetor, então é aqui que eu tenho que colocar, ó, ponta de vetor, traz para cá, ponta de vetor. Quem está acompanhando a série já sabe bem do que eu estou falando, né? Já sabe bem, então é importante tu acompanhar a série, ó. Eu não posso colocar um componente vetorial que fique aqui, ó. Ó, não tá lá mostrando a magnitude do vetor resultante se eu colocar aqui. Se eu colocar aqui, não posso colocar o componente vetorial aqui. Tem que ser, ó, ponta de vetor com ponta de vetor. Nem posso expandir, né? Passar para cá, por quê? Que vai se tornar um vetor maior do que eu estou descrevendo. Então, esse componente vetorial ele tem que ter a mesma magnitude do outro, o mesmo comprimento, ó. Então, esse é um vetor. E um outro, esse é o vetor paralelo à linha longitudinal da peça óssea móvel, que aqui é o tórax. Estou repetindo isso várias vezes para que vocês fixem bem a ideia, né? E outro componente vetorial é perpendicular, é esse cara aqui, ó. De novo, ó, eu tenho uma ponta de vetor aqui, eu não posso botar lá, né? Essa ponta de vetor está aqui, eu tenho que baixar, ó, alinhando ponta de vetor com ponta de vetor. Essa é a ideia. Eu botei um pouquinho mais baixo, aqui, ó. Ponta de vetor escapou, né? Então eu não posso botar um vetor aqui, ó. Não posso colocar um vetor aqui e baixar, ó. Tem que colocar lá essa ponta de vetor com ponta de vetor aqui, ó. Esse é o componente vetorial perpendicular à linha e o outro paralelo. Feito isso, gurizada, agora nós vamos interpretar, analisar e identificar, certo? Só que agora na perspectiva da caixa torácica móvel e a escápula fixa. Este vetor que nós temos aqui, ele está claramente nos mostrando uma ação motora do peitoral menor, que é a elevação da caixa torácica. Clica aqui, ó, nesse card que vai te levar uma videoaula aqui do meu canal que eu mostro com animação, o peitoral menor sendo elevado. Peitoral menor contraindo e elevando a caixa torácica. E aí vem a questão, quando que a caixa torácica é elevada? Ela não tem uma amplitude de elevação muito grande, mas durante a inspiração, na respiração normal, no volume corrente, durante o ato inspiratório, nós elevamos a caixa torácica. E quando nós estamos hiperventilando, nós entramos na reserva inspiratória e a ampliação da elevação da caixa torácica é ainda maior. E o peitoral menor, sendo um dos músculos respiratórios, olha que bacana, peitoral menor é um dos músculos respiratórios, e o que explica isso é esse componente vetorial aqui. Ele atua na hiperventilação mais intensamente do que na ventilação corrente, do volume corrente, na respiração que eu estou fazendo agora aqui, gravando esse vídeo. Agora, se eu for treinar e hiperventilar, fazer uma atividade aeróbia, por exemplo, uma corrida a 11 km por hora na esteira, estarei hiperventilando, estarei entrando na reserva inspiratória, estarei expandindo ainda mais a caixa torácica e, para isso, entre outros músculos, o queridíssimo peitoral menor vai estar atuando mais forte para elevar a caixa torácica nesse nível aqui. Esse componente vetorial demonstra que o peitoral menor é um músculo, sim, senhores, respiratórios no ato inspiratório, em repouso e em esforço físico. Uma atuação, obviamente, mais intensa em esforço físico. Esse componente vetorial aqui, ele faz com que essa quinta costela seja tracionada nessa direção, e isso vai repercutir lá na coluna vertebral, empurrando, já que a costela é curva, né? Ela tem um desenho curvilinear, a costela, essa tensão vai percorrer toda a costela, chegando até a coluna vertebral e tracionando a costela contra a caixa torácica, se tornando um componente coaptador de estabilização dessas costelas. Mas o componente mais interessante para análise na videoaula de hoje, obviamente, é esse componente aqui, elevador da caixa torácica, o peitoral menor. Para isso, eu tenho que ter uma escápula ou estável ou relativamente estável. Entendeu? Compreendeu todo esse contexto e a função do peitoral menor como músculo respiratório? E aí eu te pergunto, se tu já tinha essa compreensão e quer avançar no teu entendimento, escreve no canal, porque aqui no canal eu vou te ajudar a avançar no teu conhecimento, na tua compreensão. Principalmente se tu ficou até agora no vídeo comigo, tem uma galera que já vazou, se tu ficou até agora comigo no vídeo, coloca aí embaixo. João, contigo até agora no vídeo. E beleza, porque certamente tu estás aprendendo coisas, informações importantes que vão te ajudar a entender melhor o mecanismo cinesiológico muscular, além de todas as outras videoaulas que eu tenho aqui no canal falando de treinamento que vão te ajudar também. Então, te inscreve no canal. Se puder divulgar, divulga. Eu te agradeço demais a divulgação também. Galera, compreenderam isso aqui? Associando com a última videoaula, nós temos agora uma visão bem clara
das ações do peitoral menor. E volto a falar coisas que eu falei nas primeiras videoaulas dessa série. O livro do Capandi, Fisiologia Articular, que trata de cinesiologia aprofundada, Ibrahim Capandi, usa e abusa de vetorização. Tanto é que quem conhece os três exemplares, membro inferior, membro superior e tronco, do Ibrahim Capandi, Fisiologia Articular, um dos melhores livros de cinesiologia no Brasil, vocês vão abrir o livro, os exemplares, qualquer um deles, qualquer um desses três livros, e vocês vão verificar que de um lado é texto, descrevendo, analisando cinesiologia, e do outro lado é imagem com vetorização, desenhos com vetorização. Então, o Ibrahim Capandi usa e abusa de vetorização, por isso que é importante essas questões básicas de vetorização que tu possas entender para compreender o que o Ibrahim Capandi coloca no livro dele. Gurizada, espero que vocês tenham ajudado, tenham entendido. Tem dúvida? Quer sugerir algum grupo muscular para que eu analise? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo, se tiver uma demanda grande, eu gravo, tá? Com certeza eu gravo. Então, espero que a videoaula de hoje tenha agregado, tenha ajudado. E, mais uma vez, um grande abraço para vocês. Tamo junto. Até a próxima.